E olha, você sabia que um grupo de judeus saído do Recife fundou a cidade de Nova York? Pois é. E que lá na capital pernambucana foi construída a primeira sinagoga das Américas? Uma história curiosa, né? E olha, esse relato que o Conexão Nordeste vai mostrar agora. A primeira sinagoga das Américas surgiu aqui no Recife. Foi fundada por judeus holandeses já no início do século XVII. Eles vieram para cá atraídos pelos negócios do açúcar no Nordeste brasileiro. Essa rua onde nós estamos já se chamou inclusive Rua dos Judeus, mas com a expulsão dos holandeses pelos portugueses passou a se chamar Rua da Cruz e atualmente Rua do Bom Jesus. Mas apesar das referências cristãs, este lugar guarda uma atmosfera judaica que deixou uma presença marcante na cultura pernambucana. Um historiador português, já no século XVII, registra a presença de um rabino pregando aqui no Recife. Essa história, que ficou esquecida por mais de 3 séculos, só voltou a ser recuperada nos anos 90, com o início da fundação do atual Museu Carral Zur Israel, um dos mais importantes de Pernambuco. A sinagoga também abriga o mais importante arquivo judaico no estado. Fotografias antigas, recortes de jornais retratam o cotidiano das primeiras famílias judaicas que migraram para o Recife no início do século XX. Entre as atividades culturais, se destacava o Teatro Yiddish, um marco para a comunidade nos anos 30 e toda a década de 40. Aqui, no Recife, longe da Inquisição cristã, os judeus tinham liberdade para praticar cultos religiosos. E é esse momento que marca a formação da primeira comunidade judaica das Américas. Com o restabelecimento do domínio português, os judeus e os holandeses tiveram que deixar o Recife. Um grupo foi para a América do Norte e fundou Nova York. Foram estas águas que recepcionaram os 23 imigrantes. Eles desembarcaram em Nova Amsterdã, como era chamada a ilha de Manhattan, no dia 12 de setembro de 1654. O local servia de entreposto comercial e abrigava comerciantes e navegadores. Aqui eles foram proibidos de praticar negócios e realizar seus cultos. A comunidade só conquistou a liberdade religiosa 10 anos depois, quando a região passou a ser controlada pelos ingleses e se tornou Nova York. Aqui na cidade, os judeus se encontravam em espaços alugados e só construíram a primeira sinagoga em 1730, nesta rua, no Distrito Financeiro. E foi justamente nesta área que eles ajudaram Nova York a progredir, principalmente na parte comercial. Hoje a cidade possui a maior comunidade judaica fora de Israel, com 1,5 milhão de pessoas. Alabado sea su santo nombre. O rabino Lopes Carvalho canta feliz louvando a Deus. Mas nos anos 1600, os ancestrais dele foram colocados contra a parede. Eles moravam no Recife. Se não se convertessem ao cristianismo, deveriam sair do país. Expulsos do Brasil, os judeus holandeses fizeram a América. Os descendentes fundaram a Bolsa de Valores. Os judeus dominam a economia. São 3 milhões em Nova York, a capital mundial do judaísmo. Os judeus sefaradins tiveram origem em Portugal e Espanha. Muitos imigraram para a Holanda, que invadiu o Recife, de onde saíram apressados em 1654. Dos 16 navios que saíram do Recife, um deles se perdeu numa tempestade. Ele foi saqueado por piratas espanhóis, mas um outro pirata, um francês, resgatou 23 sobreviventes. Eles foram trazidos para Nova Amsterdã, que era o nome de Nova York, sob o domínio dos holandeses. O tataravô do rabino foi o último a fazer um sermão em português. As gerações seguintes usaram um dialeto chamado ladino, uma mistura de português, espanhol e hebreu. Avram Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Mas nem sempre o que parece ladino é ladino. Da Casa Real de Orange-Nassau, aos ilustres membros que concordam. É incrível como parece português, eu digo. E ouço uma resposta.
Oh, yeah. No, no, it is Portuguese. Isto é português. I- A sinagoga, construída em 1654, não existe mais. Mas na nova, perto do Central Park, há muita relíquia. Este móvel é de 1730. Os sefaradins vieram mesmo para fazer a história. Os judeus vindos do Brasil também deixaram sua marca no bairro que é hoje Chinatown. Em 1656, eles construíram aqui o primeiro cemitério judeu dos Estados Unidos, há 344 anos. O cemitério funcionou até 1833. O tempo apagou as inscrições das lápides centenárias, onde havia nomes como Fonseca, Lopes, Mendes, Gomes e Cardoso. Os judeus latinos que Brasil e Portugal não quiseram e que vieram construir a capital do mundo. Alabado sea su santo nombre, porque siempre nos ha amado. Loado al Señor que es bueno, que para siempre nos ha amado. Alabado sea